Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, é um enorme prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no episódio dessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos 4 jogos rolando nessa última terça-feira. Inclusive, Grizzlies e Suns foi um jogo bem importante, né? Porque tivemos uma marca histórica sendo atingida nesse jogo. Kevin Durant novamente entrou para a história da NBA. Então foi um jogo importante aí. Tivemos também Knicks e Pacers, um jogo bem bom. Duelo bom aí da Conferência Leste. Enfim, Pistons e Bulls também rolou ontem, um jogo com um contexto histórico enorme, uma das maiores rivalidades da história da NBA. E tivemos também Toronto e Sixers, um jogo que não tem um contexto histórico tão vasto como Pistons e Bulls, porém é um jogo um duelo, né, que recentemente foi muito marcante. Aquele duelo nos playoffs de 2019, onde teve aquele game winner do Kawhi Leonard. Já falei algumas vezes, o game winner mais absurdo que eu já vi ao vivo. Uma coisa impressionante. Então, também é um duelo importante. Duelo também do Nick Nurse contra o seu ex-time. Então, tinha também um contexto meio que de lei do ex. Então, os jogos de ontem, cara, foram jogos bem bons, cara. Jogos bem bons. Alguns não foram tão competitivos como poderiam, né? Pistons e Bulls, principalmente. Mas, cara, foram 4 jogos interessantes. E aí eu vou comentar sobre cada um deles. E depois eu vou passar pelas notícias do dia. Temos notícias sobre contratação, sobre dispensa, sobre jogador renovando o contrato. E temos notícias sobre uma possível troca bombástica que pode rolar na NBA. Não nessa temporada, mas na off-season, né? Então, muita coisa pra gente falar hoje, programa recheado. Então, só vou pedir aqui pra você deixar o like, que é importante, se inscrever no canal se não for inscrito. E vamos começar, né? Roda a vinheta e bora começar a edição de hoje, edição de número 111, hein? 111 edições do Swish TV Show, que coisa maravilhosa. Bora, roda a vinheta. Muito bem então, pessoal, vamos iniciar a edição de hoje falando sobre os jogos de ontem, né? Como eu disse, tivemos 4 jogos acontecendo nessa terça-feira. E aí, para começar, comentar sobre o jogo que abriu a rodada, que foi Raptors e Sixers, né? Os dois times se enfrentaram lá em Filadélfia, né? Lá no Wells Fargo Center. E apesar do Embiid ter feito um jogo bem bom, 27 pontos, 12 rebotes, né? Uma atuação bem interessante mesmo do Embiid. 4 assistências, né? Isso tudo jogando 38 minutos, né? Uma das maiores minutagens que o Embiid teve na temporada. Apesar disso, o Sixers saiu derrotado, né? Sixers perdeu por 106-103. Toronto conseguiu entregar uma atuação bem mais consistente do que Filadélfia. Tirando ali o segundo quarto, onde o Sixers conseguiu ser bem melhor do que Toronto, em todo o resto do jogo, cara, Toronto foi melhor. Né? Foi melhor, foi mais organizado, né? Foi mais eficiente do que Filadélfia, principalmente no perímetro. Sixers ontem, gente, chutou para 9 de 38 para 3 pontos. Né? O Maxey, em 34 minutos, ele acertou um arremesso. Um arremesso. Ele tentou 7 bolas de 3, acertou uma. E o resto dos pontos dele foram de lance livre. Assim, não como se fossem também vários pontos, né? Só marcou 5 pontos no jogo inteiro. Discutivelmente, o pior jogo da vida do Tyrese Maxey. Uma coisa bizarra. Paul George também ontem, horroroso no jogo. Mas aí já normal, né?
Temporada pífia do mano Paul George, 14 pontos apenas. Basicamente, o Sixers ontem viveu do Embiid, mano. O Embiid que tentou fazer alguma coisa, marcou seus 27 pontos em 38 minutos, mas, cara, não foi suficiente. Não foi suficiente. O Jared Butler, vindo do banco, até tentou, né? 15 pontos em 16 minutos, o menino foi bem. Quentin Grimes tentou. Mas, cara, time do Sixers muito desorganizado, muito perdido. E o Toronto, cara, muito mais organizado, mais entrosado. E teve, pelo menos ali, 3 caras contribuindo bem. Né? Teve o Scottie Barnes marcando seus 33 pontos, pegando seus 10 rebotes, um duplo-duplo muito sólido do Scottie Barnes. Ele só errou 6 arremessos no jogo de... Não, perdão. Tô maluco, né? Ele... ai, ai. Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Não, ele errou só 6 arremessos no jogo inteiro. Uma eficiência realmente muito alta. Eu achei que eu tinha visto errado. Desculpa. Ele tentou 16, acertou 10. Uma coisa impressionante. 1 de 2 para 3 pontos. 12 de 15 no lance livre. Então, uma atuação maravilhosa do Scottie Barnes. Só 3 turnovers cometidos no jogo inteiro. Então, ele foi muito bem. E ele teve ajuda. Né? O Quickley, 23 pontos. 4 bolas de 3 convertidas. O moleque foi muito bem. Grady Dick, 3 bolas de 3 convertidas e 3 roubos de bola. Agbaji com 11 pontos. Mano, uma boa atuação, velho. Uma muito boa atuação do Toronto. Bem na defesa, bem no ataque, organizadinho. Teve problema ali com turnovers, mas nada que de fato tenha prejudicado tanto assim o time. E vitória merecida, mano. Vitória merecida. 17ª vitória do Toronto na temporada. Apenas a 5ª como visitante. E Filadélfia, também de forma merecida, sofreu a derrota. A 33ª derrota do time, a 17ª em casa. E a verdade é que não mereceu ganhar, mano. Não mereceu ganhar em nenhum momento. Jogo muito fraco de Filadélfia. Muito fraco. E aí continua a pressão, né? Porque a temporada tá passando. Já estamos aí perto do All-Star. E Filadélfia segue fora da zona de pós-temporada. 20-33 de campanha, gente. Nós estamos em fevereiro e Filadélfia só tem 20 vitórias na temporada. Nem o torcedor mais pessimista dos Sixers poderia imaginar um cenário desse, mano. É inacreditável isso, cara. Um time com Embiid, com Maxey, com Paul George, com Nick Nurse. Os caras têm 20 vitórias em fevereiro. É bizarro, cara. É bizarro. É bizarro. É simplesmente bizarro o que acontece em Filadélfia. É assustador. É realmente assustador. Enfim. Seguindo, tivemos o duelo entre Knicks e Pacers. Esse que era um dos principais jogos da rodada de ontem, né? Jogo lá em Indiana. Indiana que em 2025 é um dos melhores times da NBA, né? Só que ontem não deu pro Pacers não, viu? Enfrentando o embalado Nicão, né? Do absurdo Karl Anthony Towns. O Pacers sucumbiu, né? Perdeu por 128-115. Uma atuação enorme do Karl Anthony Towns. Mais uma, né? Atuação absurda dele. Foram 40 pontos, 12 rebotes e 5 assistências pro Karl Anthony Towns. Uma atuação completa, dominante. Teve ali a questão de faltas, né? Cometeu 5 faltas. Mais um jogo onde ele teve problemas com faltas. Mas mesmo assim, cara, conseguiu ter um impacto gigante e foi o melhor jogador do Knicks na partida. Coisa que, né, tem sido banal pro Towns, né? Assim, o Towns, ele, na minha opinião, é indiscutivelmente o melhor jogador do Knicks na temporada. Assim, o Jalen Brunson teve grandes atuações, o Josh Hart teve grandes atuações, inclusive ontem mais um baita jogo do Josh Hart, 30 pontos, 10 rebotes, completo, fazendo tudo em quadra. Mas pra mim, velho, não tem nem discussão. Towns é o cara do Knicks nessa temporada. É a cara de Nova York.
E eu já falei, pra mim, é o segundo melhor pivô da NBA nessa temporada. Tá? Eu entendo que o Embanema tá tendo uma temporada absurda, entendo também a temporada dos Sabonis, que é maravilhosa, muito subestimada, inclusive. Mas pra mim, o Towns só perde pro Jokic nessa temporada. E eu falo isso desde a segunda semana de temporada. Sim, é impressionante que o Towns tá jogando, mano. É o melhor Karl Anthony Towns que a gente já viu. É o melhor Karl Anthony Towns que a gente já viu. E é muito bom, velho, ver ele tendo esse nível de atuação, tendo essa entrega num contexto onde ele precisava se provar, né? Quando foi feita a troca e quando ele foi pra Nova York, eu vi muito torcedor do Knicks, mano, desesperado, em choque, achando que foi a pior troca do mundo, que o Towns ia ser um flop absurdo. E eu até entendia esses receios, né? Só que a grande real é que o encaixe dele nesse time foi instantâneo. Instantâneo, não teve período de adaptação. Desde o primeiro jogo, o Towns já assumiu o protagonismo do time. E não largou mais. E não largou mais. Se isso vai se manter até o playoff, cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O Towns, infelizmente, ele tem um histórico de cair de rendimento no playoff. Isso é algo que acontece com ele desde que ele chegou na liga. Né? A temporada passada foi um ponto fora da curva, ele conseguiu manter uma constância muito boa no playoff, apesar de ter tido alguns jogos bem ruins. Mas ele tem esse histórico de cair em pós-temporada. Só que, sei lá, mano, eu tô com uma confiança grande de que nesse ano vai ser diferente. Sabe, pelo ano que ele tem feito, pela presença do Thibodeau ali, jogando em Nova York, com uma torcida, irmão, bizarramente grande apoiando ele. Sei lá, mano, eu tô muito confiante que o Towns vai fechar realmente a temporada muito em alta. Muito em alta. Pra mim, é um candidato seríssimo a estar em um dos times ideais da temporada. Hoje, ele estaria no meu segundo time ideal. E... ah, mano, jogando muito, velho. Tá jogando realmente muito o Towns. E repito, segundo melhor pivô da NBA nessa temporada. Pra mim é Jokic, ele, e aí depois a gente discute Sabonis, Wemby, o próprio Anthony Davis, né, que agora ele vai jogar como ala pivô em Dallas, quando ele voltar a jogar, né? Mas no Lakers ele era pivô, então ele tem que ser considerado como pivô. Mas pra mim, mesmo AD sendo bizarro, eu acho que a temporada do Towns é melhor do que a dele. Eu acho, sinceramente eu acho. Então, é um monstro e ontem foi absurdo. Comandou com maestria o Knicks. Teve muita ajuda, sim, óbvio. A Chuya fez um jogo excelente, flertou com duplo-duplo. O Josh Hart, como eu falei, jogou pra caralho também. Ali no banco, o Mikal Bridges, ó. Mikal Bridges fez um jogo fraco, né? O Mikal e o Jalen Brunson foram bem mal ontem. Mas vindo do banco, o McBride, 4 de 4 no perímetro, jogando muito bem. Landry Shamet fazendo um jogo bem interessante. O próprio Cameron Payne também ajudando muito. Então ele teve ajuda, óbvio, não ganhou sozinho. Mas ele foi o cara, ele foi o ponto de desequilíbrio no jogo de ontem. Né? E muito por conta dele, o Knicks saiu com essa grande vitória por 128-115. 35ª vitória do Knicks na temporada, 17ª como visitante. E o Indiana, apesar da boa atuação do nosso querido Siakam, entre 24 pontos e tal, não conseguiu evitar a sua 23ª derrota. Grande vitória do nosso Nicão da Massa. Na sequência, tivemos o grande atropelo da noite, né? Que foi o atropelo do Pistons em cima do Bulls, jogando fora de casa, lá no United Center. Detroit sapecou simplesmente 132-92. Uma das piores derrotas da história do Chicago Bulls. O Bulls foi pro intervalo, rapaziada, perdendo por 71-29. Essa foi a maior desvantagem da história do Bulls em um primeiro tempo. O Bulls, no segundo quarto, marcou 11 pontos. Que isso, cara.
Marcou 11 pontos, tomou 37. Foi realmente uma coisa inacreditável que Detroit fez. É uma dominância impressionante, defensivamente, ofensivamente, foi tudo maravilhoso lá em Detroit. Cade Cunningham, uma atuação brilhante de 20 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, com 0 turnovers. Isso em 27 minutos. Jogou muito. Malik Beasley, que ontem se tornou o jogador do Pistons com mais bolas de 3 convertidas em uma só temporada na história, né? Ontem ele matou 7 bolas de 3. On fire demais, um dos melhores arremessadores de 3 da temporada. O que deixa ainda mais, né, inacreditável o fato dele não ter sido chamado para o torneio de 3 pontos. Para mim é bizarro o Malik Beasley não ter sido chamado, mas enfim, vai entender. E, cara, vitória incontestável, assim, não tem nem muito o que falar aqui não. Bulls ontem só assistiu o Detroit jogar. Detroit não tomou conhecimento de Chicago. 28ª vitória do time, 32ª derrota do Bulls e... Irmão, atropelo. Atropelo insano. Insano. Surreal. E aí, encerrando a rodada, tivemos o duelo mais aguardado da noite, que foi Grizzlies e Phoenix, né? Jogo lá no Arizona. Kevin Durant buscando alcançar a incrível marca de 30 mil pontos na carreira, algo que pouquíssimos jogadores conseguiram na história da NBA. Então era um jogo que tinha um contexto muito legal, Ja Morant em quadra, que já deixa tudo mais maravilhoso. E o jogo, cara, foi muito bom, né? Apesar do Memphis ter, né, comandado o placar durante a esmagadora maioria do tempo, né? Abriu ali 10 no primeiro quarto e soube administrar muito bem no decorrer do jogo. Foi um jogo que teve emoção, cara. O Phoenix ali no finalzinho buscou ali o jogo, conseguiu encostar muito na base do Kevin Durant. Mas no fim, Ja Morant e sua turma saíram com a vitória do Arizona, venceram por 119-112. O próprio Ja Morant, uma atuação gigante. 26 pontos, 6 assistências pro nosso menino Morango. E alguns highlights aí na conta. Muito bom ver o Ja Morant jogando. É sempre um espetáculo. Para além dele, vale destaque demais pro Desmond Bane. 20 pontos, 4 assistências. Jogando muito bem. O banco de Memphis ontem fez muita diferença com o Brandon Clark, com o Santi Aldama, que matou 4 bolas de 3 vindo do banco. Vince Williams jogou 17 minutos, pegou 9 rebotes, marcou 7 pontos. Foi muito bem também o Vince. Precisando pegar ritmo de jogo, né? E o JJJ teve uma partida mais apagada, apenas 17 pontos, mas ainda assim contribuiu em vários momentos, contribuiu na defesa. E vitória merecida, cara. Vitória muito merecida. Memphis foi melhor do que Phoenix. Phoenix ontem viveu de Kevin Durant, que com 34 pontos chegou à marca de 30 mil. Kevin Durant se junta a LeBron, Kareem, Karl Malone, Kobe, Michael Jordan, Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain como os únicos na história da NBA a alcançarem a marca de 30 mil pontos, com um detalhe. Kevin Durant foi o terceiro mais jovem da história a chegar a essa marca, né? Então, uma noite histórica pro KD, levou a bola do jogo para casa. Um momento histórico, um momento muito marcante para a carreira desse que é, na minha opinião, o melhor cestinha da história do basquete. Em termos de arsenal ofensivo, recurso, talento, para mim ele é o melhor cestinha, o melhor scorer que o basquete já viu. Não tô falando que ele é o maior, até porque em números, não, né? É o LeBron, ponto. Mas recurso, pra mim nunca houve um scorer melhor do que Kevin Durant. Michael Jordan era absurdo? Nossa senhora, monstro da bola. LeBron, absurdo? Absurdo. Mas pra mim o Durant, pensando só na pura ação de marcar pontos, de bola na cesta, pra mim ele é o melhor de todos os tempos. É o melhor. Pra mim ele é o melhor. E é impressionante como muita gente subestima o Kevin Durant, né? Eu entendo
que as decisões de carreira do Kevin Durant não foram as melhores pensando em construção de legado, né? Independente do que ele fizer nessa reta final de temporada, ó, reta final de carreira, independente do que ele fizer, ele sempre vai ser marcado como o cara que saiu do Thunder e foi fazer panela no Golden State, que só foi campeão por conta do Golden State. Não tem como, essa é uma narrativa que nunca vai cair. Nunca vai cair. E eu acho que mesmo se ele for campeão em outro time, essa narrativa ainda vai se manter. Infelizmente vai se manter. Então eu entendo esses questionamentos em relação ao tamanho do Kevin Durant. Mas eu acho que essas questões não podem ser maiores do que o que esse cara fez em quadra na carreira dele. Sabe, é um dos maiores talentos que o basquete já viu. É um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. E que muita gente já viu jogar, né? Já falei, melhor cestinha em termos de recurso que o basquete já teve. Pra mim, indiscutivelmente, é o maior jogador da história da seleção americana. Que é a maior seleção de basquete do planeta. Pra mim, ele é o GOAT incontestável da seleção dos Estados Unidos. E é um cara, mano, que, sinceramente, tá entre... Teria que pensar mais um pouco, mas eu acho que ele tá entre os 12, 13 maiores da história da NBA, mano. Eu não sei se ele entraria no top 10, porque aí a questão de legado entra na discussão. Mas top 12, top 13, o Durant ele tem que estar. Ele tem que estar. Tem que estar. E muita gente não coloca, porque tem essas questões do legado dele, que eu entendo que influenciam na análise. Mas é aquilo, velho. Eu acho que o argumento dele ter ido pro Warriors pra ser campeão não pode ser mais forte do que o argumento de que o cara, ele é bizarro, né? O cara é bizarro. Pra mim, o que melhor define o que é o Kevin Durant é a entrevista do Beverly e do Lou Williams, depois ali da série contra o Warriors, lá em 2018, onde o Durant meteu 50 pontos em um jogo, mais de 50 pontos, se não me engano. E aí o repórter pergunta pro Lou Williams, pô, o que vocês acham que faltou aí pra parar o Kevin Durant e tal? E aí o Lou Williams olha pro Patrick Beverly assim e fala, cara, acredita, a gente tentou. A gente tentou, sabe? E é isso, cara, assim, é um cara que não tem o que fazer, não tem como parar. É imparável. Ele é imparável, é um dos poucos jogadores que a gente olha e fala, beleza, não tem como parar esse cara. Né? Então, é um bizarro da bola e que, apesar de tudo, apesar de toda a mágoa que eu tenho como torcedor do Thunder, é um cara que eu respeito muito e eu acho que ele é muito subestimado. Eu acho que ele é muito subestimado. Ele deveria ser mais valorizado do que ele de fato é. Ele é absurdo. Ele é monstruoso. Mas ontem não adiantou de nada. Alcançou a marca, levou a bola pra casa, mas a vitória não levou. Quem levou foi o nosso querido Grizzlies. Então, gente, sobre os jogos de ontem, era basicamente isso, né? Tem mais nada o que acrescentar. Vamos então pro nosso giro de notícias, né? Tem muita notícia pra comentar, então roda a vinheta e vambora. Muito bem, então, pessoal. Vamos aqui para o nosso giro de notícias. Separei aqui algumas informações que saíram nessas últimas horas e vou comentar sobre elas com vocês. Começando aqui, gente, com uma renovação importante que aconteceu ontem, né? O Charania soltou a informação de que o Toronto Raptors renovou o contrato do Brandon Ingram por 3 anos, né? 3 anos... 120 milhões de dólares na conta do Brandon Ingram. Esse que era o contrato que ele queria, né, no Pelicans. Extensão que ele desejava, o Pelicans não queria dar. Toronto, obviamente, deu, né? 40 milha de média por ano, uma média alta.
E, na minha opinião, Toronto fez certo aqui, tá, gente? Eu entendo que existem dúvidas em relação à saúde do Brandon Ingram, sobre o quão saudável ele vai conseguir ser nos próximos anos. Mas é um cara muito talentoso, para mim, em termos de talento. É o cara mais talentoso no elenco do Toronto Raptors. Apesar de eu adorar o Scottie Barnes, eu acho o Brandon Ingram mais talentoso do que o Scottie Barnes. É um cara que já mostrou em playoff que consegue produzir, né? Então, sinceramente, eu acho que é uma renovação que era necessária. É um investimento que eu acho válido. Pode dar errado? Pode. Mas eu acho válido Toronto fazer esse investimento. É uma boa aposta. Se ele ficar minimamente saudável, é um cara que pode ser All-Star. É um cara que tem potencial pra ser All-Star. Então... E é um cara novo ainda, né, velho? É um cara novo ainda, um cara jovem. Então, vale a aposta. E, pra mim, correto. Correto aí o Toronto. Tem que renovar mesmo. Se só ia conseguir renovar se fosse por esse dinheiro, então... Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Agora é torcer pra ele ficar saudável, pra ele se recuperar logo. E eu acho que o encaixe ele é bom, cara. Eu acho que o encaixe em Toronto é bom. No curto prazo, talvez não renda muita coisa, mas no médio prazo, eu acho que Toronto pode sim tirar muito proveito da presença de Brandon Ingram. E esse time com RJ, Ingram, Scottie Barnes, Manuel Quickley, cara, pode ser bem interessante. Pode ser bem legal de se ver. Gosto bastante desse time. Então, pra mim, Toronto fez certo aqui em renovar com o menino Ingram. Próxima notícia, gente, é sobre uma contratação que foi feita ontem, né? Contratação feita pelo Lakers, que foi a seguinte, né? Formação também do Charania. O Los Angeles Lakers assinou com o ex-jogador do Kings, Alex Len. O Alex Len, que tá na liga há muito tempo, ele assinou aí com o Lakers. Chega aí pra ser backup do Jackson Reyes. Não acho que ele vem pra ser titular, até porque eu acho que o Reyes é bem melhor do que o Alex Len, na minha opinião, tá? Na minha opinião, prefiro muito mais o Reyes, ainda mais pensando em encaixe com o Luka e LeBron. Assim, o atleticismo do Reyes é muito valioso. O Len não tem nem sombra desse mesmo atleticismo. Então é um cara que vem pra ser reserva. Eu acho ele melhor do que o Coloco, mais confiável do que o Coloco. Então acredito que pra ser banco tá ok. E é o que o Lakers podia fazer, né, cara? Com a questão aí do Mark Williams, né, não tendo se resolvido ainda, mas provavelmente a troca não vai realmente acontecer. Acho muito difícil que a NBA volte atrás e faça a troca ter que ser aprovada. Eu acho que realmente a troca vai ser cancelada e o Mark Williams vai voltar mesmo pro Hornets. Com essa situação, velho, não tinha muito o que o Lakers fazer. Tinha que olhar pro mercado de dispensa e pegar alguém. Pegou o Alex Len. Ah, Luiz, mas e se pegasse o Dwight Howard? Cara, eu não ia achar a coisa mais ruim do mundo, não. Mas, mano, querendo ou não, pegar o Dwight Howard com a idade que ele tem, cara, é um risco grande, assim, né, mano? O Alex Len, apesar de tudo, é um cara que, mano, pelo menos tá na NBA, né? Ah, mas ele é ruim. Ah, não sei se ele é ruim. Não sei, ruim. Ruim é forte. Ele é um cara que não é lá essas coisas, mas é um cara que tem um bom tamanho, tem uma boa presença ali, né, pra pegar rebote e tal. Né? É um cara que temporada passada jogando pelo Kings, é. Você olha os números dele, não são muito bons. Mas na carreira, o cara tem, né, um pouco mais de 5 rebotes de média, né? Enfim, eu entendo que o Dwight Howard pode parecer uma opção melhor. Talvez eu fosse de Dwight Howard, sendo sincero. Mas eu entendo também o Lakers preferir pegar um cara que pelo menos tá na NBA. O Howard tá lá em Taiwan.
sabe lá fazendo o quê, né? Sim. O que a gente vê do Dwight Howard é o que sai de corte dele em podcast e no TikTok, ele ali na frente da praia mandando o jogador ir pra lá, né? Então, é isso que a gente sabe do Dwight Howard. Ah, Luiz, mas ele tá destruindo lá, metendo todo o jogo 20-20. Pô, irmão, se você coloca o Alex Len pra jogar lá, provavelmente ele também vai meter uns 40 20-20 numa temporada. Né? Todo respeito ao basquete de Taiwan, mas assim, né? Então, enfim. Talvez eu apostasse no Dwight Howard pelo lúdico, mas eu entendo o Lakers preferir pegar um cara que pelo menos tá na NBA. E dentre as pouquíssimas opções que tinham, acho que o Lakers foi no que dava ali. Pra ser banco do Reyes, mano, acho que tá bom. Acho que tá bom. O Lakers só vai investir pesado mesmo no pivô, gente, no off-season. Essa é a verdade. No off-season que o Lakers vai atrás de um pivô pica. Agora é arrumar uns tapa-buraco, jogar mais no small ball, né? Usar o Reis ali pra completar a ponte aérea com o Luke e o LeBron e ver o que sai. Né? Basicamente é isso que o Lakers tem que fazer. E é o que o Lakers deve fazer, né? Na minha humilde opinião. Então, Alex Len é do Lakers, será aí o reserva. Provavelmente, né, vai ser o reserva do nosso querido Jackson Reyes, tá? E, rapaziada, uma última notícia aí, notícia que saiu agora há pouco, notícia sobre Kevin Durant, viu? Sobre o futuro do Kevin Durant. E a notícia é a seguinte, segundo Brian Windhorst, da ESPN, Kevin Durant será trocado na próxima off-season. Segundo ele, aspas dele aí, ó. Kevin Durant provavelmente será trocado no verão. Ele sabe, o Suns sabe, a NBA sabe. Então, segundo o Windhorst, já é certo que o nosso querido KD será trocado, não será mais jogador do Phoenix Suns ao fim dessa temporada. O Windhorst é a melhor fonte do mundo? Não. A melhor fonte do mundo é o Charania e quando se trata de Phoenix Suns é o Gambadoro, né? Porém, é um cara que tem uma certa credibilidade, então... E ele tá falando isso com muita certeza. Então, acho que dá pra gente pelo menos dar o benefício da dúvida. E olhando pro cenário atual do Phoenix Suns, assim, não é nenhum absurdo que isso realmente aconteça. As informações são de que o Phoenix tentou trocar o Durant agora na trade deadline. O Phoenix estava ouvindo proposta. Entendeu? O Phoenix tinha proposta na mesa. E estava tentado a aceitar. Se o Kevin Durant não tivesse dito não pro Golden State, ele provavelmente já teria sido trocado. E eu acho, mano, que o clima lá já tá começando a azedar. Né? Parece que o vestiário tá meio já quebrado, né? Por conta das situações da deadline. O Durant não gostou de ter sido envolvido em trocas. O Bradley Beal parece também ficou meio chateado. Então o vestiário do Phoenix já não tá lá essas coisas. O time não tá jogando bem. A perspectiva é de mais uma eliminação precoce em playoff. Se é que vai chegar no playoff. Então tudo meio que tá se desenhando pra isso mesmo. E olhando pro trio, Durant, Beal e Booker, o mais provável mesmo a ser trocado é o Durant. Porque o Booker é o cara do time, é o franchise player do time, né? Ah, mas o Durant é melhor do que ele. Beleza, mas o Booker é o franchise player do Suns. É o cara mais novo e tal, então não faz sentido trocar o Booker. O Bradley Beal tem a cláusula de veto de troca, então trocar ele não é fácil. O mais possível de ser trocado é realmente o Kevin Durant, que já tá numa idade mais avançada, ainda tá jogando pra caralho, tá? Mas tá numa idade mais avançada e tal, então não é nenhum absurdo realmente que isso aí que o Windhorst falou se concretize.
E aí abre-se espaço para discussão. Para onde que vai o Kevin Durant? Né, o Pisou na Linha até solta aí algumas sugestões. San Antonio, Houston, Dallas, Minnesota, Oklahoma. Com certeza vai rolar um leilãozinho aí pro Kevin Durant. A menos que o Phoenix Suns faça a mesma coisa que o Dallas fez e tente trocar o Durant na surdina. Mas se o Phoenix abrir para negociações, com certeza vai ter muita gente interessada. Hoje, meu palpite seria Houston, tá? Eu acho que na off-season o Houston vai buscar uma grande movimentação. E aí, como o Houston tem as picks do próprio Suns, né, as firsts que eram do Suns estão com o Houston, eu acho que uma troca pra lá é o que faz mais sentido pro Houston. Mais sentido pro Suns, perdão. Porque troca o Durant, abre espaço no cap, recebe suas picks de volta, o que pode, né, ser importante para um possível rebuild. Eu acho que é o que mais faz sentido pro Suns. Pro Houston também faz sentido, né? É uma posição que o time precisa. E aí você tendo um time com, né, imaginando aqui um cenário, você ter um time com o Van Vliet, com o Jalen Green, com o Amon Thompson, com o Durant e com o Şengün, você briga por título. Você briga por título. Né? Se precisar trocar o Van Vliet, você consegue pegar um outro armador no mercado, né? Então, pra mim é o que mais faz sentido, cara. É o que mais faz sentido. O Durant jogou em Texas, na universidade, então tem uma ligação ali com o estado. Então, pra mim, é a aposta mais segura. Né? Hoje, a aposta mais segura para novo destino do Durant é Houston. Pra mim, Oklahoma pode correr por fora, mas eu realmente não acho que o Thunder vai fazer uma movimentação dessa pelo Durant. Não acho. Eu não acharia ruim não, tá? Apesar da mágoa, eu super toparia um comeback do Durant. Nossa senhora, Durant ali junto com o Chet? Pô, Kevin Durant, Chet, Shai, Jalen Williams, Lugan Dort. Puta que pariu, pelo amor de Deus. E aí o Durant vai lá, ganha o título, manda o Oklahoma This Is For You. Puta que pariu, eu choro. Aí eu vou às lágrimas. Então eu não acho uma ideia ruim, mas eu não acho que o Thunder vai fazer uma movimentação dessa. Não acho. Minnesota pode acontecer. Não duvido de Minnesota fazer uma movimentação dessa. Mas pra mim, Houston é o mais provável. É o mais provável. Se eu fosse torcedor do Houston, eu já estaria encomendando a minha camisa do Durant. Já estaria encomendando. Sendo sincero. Mas enfim, informação é essa. Segundo o Winter, o Durant deve ser trocado. E vamos ver qual que vai ser o próximo capítulo da carreira deste gigante chamado Kevin Durant. Tá bom? Então, rapaziada, essas eram as notícias que eu queria trazer pra vocês hoje. Comenta aí a opinião de vocês. E vamos aqui pra despedida, né? Hora de dar tchau pra vocês. Minha gente, obrigado demais, tá? Pela audiência de vocês nessa quarta-feira. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo com a galera. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né? Um grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!